Você não perde por esperar. Tá pensando o quê? Eu não levo desaforo pra casa. Olha, eu tô por aqui, tô engasgado. Não vejo a hora de pegar fulano e dizer aquelas verdades pra ele. Tá pensando o quê? Aqui corre sangue. Você já pecou por precipitar-se em suas palavras? Eu sou o pastor Joel Barbosa e aqui vai mais um vídeo, Palavra de Vida. Há um provérbio chinês que diz que existem três coisas que não voltam: a flecha lançada, a palavra dita e a oportunidade perdida. Realmente, as palavras não voltam, não retornam. E se nós tivéssemos consciência do poder destrutivo das palavras, nós com certeza olharíamos para o livro de Provérbios e aprenderíamos com o sábio em como dominarmos a nossa língua. Em Provérbios 18, 21 está escrito que a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Vejam, a morte e a vida no poder da língua. Hoje eu quero analisar contigo três considerações importantes, três perguntas que devemos fazer para nós mesmos antes de abrirmos a nossa boca e falarmos e emitirmos a nossa opinião ou darmos o nosso parecer. Primeiro, pergunte sempre: o que eu vou dizer? A pergunta "o que" se refere ao conteúdo, aquilo que você dirá, aquilo que você vai proferir, a sua consideração, a sua opinião, ou mesmo a sua percepção, ou mesmo o seu desabafo. Então pergunte sempre: o que eu vou dizer vai promover edificação? O que eu falarei é sadio, é motivador? Em Provérbios 10, 19, nos diz que na multidão de palavras não falta pecado, mas o que modera os seus lábios é sábio. Até o tolo, quando se cala, ele se constitui uma pessoa sábia. Muitas vezes nós queremos emitir a nossa opinião, queremos falar, e aí pergunte-se, antes de emitir a sua opinião: o que eu vou falar é verdadeiro? O que eu vou falar vai promover edificação? O que eu vou falar é motivador? Porque se não passar no crivo dessas perguntas, meu amado irmão, não fale. O sábio nos dá um conselho em Provérbios 18, 22. As palavras do mexeriqueiro são como doces bocados, descem ao mais íntimo do ventre. Mexericos, mentiras, suposições, intrigas. Meus amados irmãos, pensemos, sempre perguntemos: o que eu vou falar é verdadeiro? Ou é um mexerico? Ou é uma história que nós ouvimos falar de alguém e que nem sequer ainda comprovamos a veracidade desses fatos? Veja que existe um versículo que quase se repete. Em 18, 22 diz que as palavras do mexeriqueiro são como doces bocados. Em 26, 22 diz: as palavras do intrigante de igual modo são doces bocados. Às vezes queremos falar só para promover a intriga. Queremos único e tão somente falar para dar o contraditório. Queremos único e tão somente falar para ver o circo pegar fogo. Tome muito cuidado. Antes de abrir a sua boca, antes de proferir as palavras, pergunte: o que eu vou falar? Pergunte acerca do conteúdo. Em Provérbios 13, 5 está dito que o justo odeia a palavra da mentira, mas o ímpio faz vergonha e se confunde. Então veja, o justo deve odiar a palavra da mentira. 1º de abril, dia conhecido pelas pessoas como o dia da mentira. Para nós, deveria ser sempre mais um dia de falarmos a verdade. Antes de falar, pergunte o quê. Mas a segunda pergunta é como. Ou seja, se relaciona com a forma, o modo com que eu vou dizer. Talvez você diga: o que eu vou dizer é verdadeiro. Sim, o que eu vou dizer é motivador. O que eu vou dizer é para edificar. Só que você pode não falar da forma correta, do modo correto.
pecamos quando falamos o que se deve falar, mas falamos o que se deve falar da forma errada. Em Provérbios 15:1 diz que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. E em Provérbios 16:24 está escrito que as palavras suaves são favos de mel, doce para a alma e saúde para os ossos. Ah, quão bom é quando falamos o que se deve falar, mas da forma certa. Falamos do modo certo, com brandura, com doçura. Existe, eu sei, o momento da exortação e da repreensão, mas sempre com doçura, com brandura, e nunca com raiva, com ódio, porque às vezes nós precisamos respirar fundo e sabermos, olha, o modo, essa forma, esse modo de dizer não é o adequado. Então cuide muito, pergunte-se sempre o que eu vou falar, conteúdo, mas pergunte também o modo como eu vou falar, como eu vou falar. Está de acordo com os princípios na palavra de Deus? É com brandura, é com suavidade, é com amor. A terceira consideração que nós devemos fazer, a terceira pergunta é quando? E quando se refere ao tempo ou mesmo o lugar. Nós podemos até querer dizer a verdade da forma certa, mas na hora e no lugar errados. Talvez não é melhor você chegar em casa, esfriar a sua cabeça, contar até 3, tomar um banho e depois então falar? Será que você deve realmente emitir essa verdade com um tom brando, mas na frente de todo mundo? Será que esse é o tempo certo? Será que esse é o local adequado para você tratar desse assunto? Será que em particular não seria melhor? Lembra do que Jesus Cristo nos ensina quando a gente vai tentar resolver um problema que a gente tem com o nosso irmão? Nós vamos sozinhos, é entre mim e você. Em segundo lugar, se não der ouvidos, aí a gente chama mais alguma testemunha e vamos com a intenção de o quê? De nós consertarmos, com a intenção de nós reconciliarmos. Em um terceiro momento se leva à igreja. E aí então, caso a pessoa não queira reconsiderar, aí sim a gente vai para uma atitude mais drástica. Mas veja, não é o momento, às vezes, não é o local, não é o tempo certo de se dizer. Pergunte-se sempre. Em Provérbios 15:23 diz que o homem se alegra em responder bem, e quão boa é a palavra dita a seu tempo. Quão boa é a palavra quando dita no momento certo, na hora certa, no lugar certo. Em Provérbios 25:11 diz que como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Então perceba que essas 3 perguntas precisam ser a tônica do meu questionamento particular, de quando devo ou não abrir a minha boca. Que nós não pequemos mais. Que não pequemos mais com a nossa língua. Não é à toa que Tiago nos adverte dizendo: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Queria concluir tudo com o que o sábio nos diz em Provérbios 18:19. O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte, e as contendas são como os ferrolhos de um palácio. Pensa bem. 3 coisas jamais voltam. Jamais. A primeira é a seta lançada, é a flecha lançada. A segunda é a palavra dita. E a terceira é a oportunidade perdida. Que nós pensemos mais e que não adianta, quando estamos com a cabeça quente ou por aqui, nós queremos dizer as verdades que nós achamos que devem ser ditas, mas de um modo errado e no tempo errado. Que o Senhor nos dê sabedoria no abrir e no fechar de nossas bocas. Que Deus te abençoe. Não, na realidade, que Deus nos abençoe. E até o próximo vídeo, Palavra de Vida.